Uma boa arquitetura é uma experiência importante no museu. Foi elaborado um estudo arquitetônico que respeitasse o entorno e se integrasse à região. Então esse foi o nosso grande mote, de tornar o museu uma coisa divertida, mesmo para uma pessoa que não esteja indo lá para ver uma exposição. Era um antigo desejo da Marinha criar um museu marítimo brasileiro e em 2016 ela assumiu esse desafio. A importância de construir um museu marítimo na área histórica do Rio de Janeiro é muito grande, tanto do ponto de vista cultural como educacional e patrimonial. Museus marítimos são museus de temas instigantes, onde convergem história, ciência, tecnologia, arte. O MUMA tem em seu acervo uma fonte inesgotável de narrativas na sensibilização do seu público. Coleções relevantes de cartografia, instrumentos científicos e de navegação fascinantes, modelos navais que retratam todas as embarcações regionais do Brasil, peças de arqueologia subaquática resgatadas de naufrágios do século XVII e XVIII e um exemplar naval único, que é uma relíquia, que é a Galeota Real. A importância da zona portuária do Rio de Janeiro para a história do desenvolvimento da cidade e, de certa maneira, o Rio de Janeiro como capital, primeiro da colônia, depois do Império, a partir ainda do século XVIII, de meados do século XVIII, é bastante significativa, visto que a cidade ela se forma em torno do porto. E a importância econômica da cidade se forma em torno da movimentação portuária. O MUMA será erguido no Espaço Cultural da Marinha, na Praça 15, ponto nuclear da área revitalizada, portuária, dinamizada pelos equipamentos culturais da região. Nesse sentido, ele vai fazer parte de um grande corredor cultural, uma grande movimentação cultural que transformou essa área, está transformando essa área num ponto cultural fundamental e turístico da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro a gente pensou em extrapolar a ideia do museu como um objeto isolado. A gente queria entender muito bem como é que ele podia interagir com a paisagem, interagir com o mar. Com essa arquitetura topográfica, a gente teve a intenção de criar um percurso, tanto um percurso por cima da cobertura, como um percurso interno. Poucos materiais de acabamento, então o que o museu aparece, como ele conversa com a cidade, ele deveria ser o mais neutro, o mais silencioso, e essa seria a nossa forma de interagir com o local. O fluxo de visitação do museu, ele se inicia no continente, tem uma área de controle, a partir daí você já entra no complexo do museu. Temos uma recepção que tem loja, é um espaço generoso, em pé direito alto, aberto, com visibilidade para fora. A partir daí ela pega essa rampa de 8%, chegando no pier. No meio desse percurso acontece a entrada e uma área de introdução para as exposições e também um café. O visitante, a partir daí, ainda nesse nível, ele tem as exposições temporárias. A partir das exposições temporárias, o visitante pega uma longa rampa de 8% também de inclinação, que vai chegar na sala principal de exposição, que é uma sala que tem 12 metros de pé direito e ela é completamente aberta para a água. Ela representa um pouco o final do pier.
A partir dessa sala, o visitante faz um fluxo inverso, já voltando no sentido contrário do que ele veio, vendo as exposições com os espaços de dimensões e pés direitos variados, até chegar também numa sala ampla, que seria uma sala de saída do museu, onde ele está bem de frente ao navio. Então esse seria um pouco o fluxo de visitação. O auditório e o restaurante, eles estão locados no primeiro prédio, no prédio de acesso, e isso viabiliza o funcionamento desses dois locais, independente do uso do espaço de exposição. Os elementos existentes que deveriam ser preservados no lugar: o submarino, o navio Bauru. Então, criando uma arquitetura que tocasse o chão, a gente conseguia deixar esses elementos livres, dando visibilidade para eles, fazendo eles interagirem da mesma forma que eles interagiam com o mar. Essa cobertura, ela sobe com uma inclinação de 8%, com acessibilidade universal, e ela se estende por todo o pier, os 280 metros de extensão do pier, e aqui o visitante, suavemente, ele chega a 12 metros de altura, e daqui, esse ponto aqui, eu acho que ia funcionar como mirante para toda a área. Essa área que a gente imagina que vai ser de uso interno e externo, ela está alinhada com o eixo da Presidente Vargas e com a Candelária. Então aqui a gente vai ter uma vista bem centrada no urbanismo do Rio. A missão do MUMA é difundir uma mentalidade marítima, mas 3 questões são definidoras na construção conceitual do museu. A primeira delas é a história marítima brasileira, no que ela tem de particular, no que ela tem de universal. O segundo ponto é o próprio mar como questão simbólica na história humana, o mito e a simbologia no imaginário humano, a busca pelo outro lado do mundo e das coisas, o desconhecido. A terceira questão é a sua própria localização e toda a história que ele traz consigo, né? A vocação marítima do Rio, o porto como elemento fundamental na história do país. As exposições são apenas uma face aparente do museu, mas um corpo de curadores, arqueólogos e historiadores se dedicará a um programa editorial com publicações que vão ampliar as questões abordadas nas exposições e um forte programa educacional. Eu acho que vai ser uma interação sutil, uma arquitetura silenciosa. Ela vai procurar muito respeitar o passado do lugar e vai funcionar, de certa forma, como mirante para toda a orla, para o mar e para todos esses prédios históricos, essas instituições culturais. O Brasil tem as suas raízes exatamente no universo marítimo. É fundamental para os brasileiros saber, conhecer e descobrir suas origens e sua história. A criação de um museu marítimo no Rio de Janeiro, cidade fundamental na história do Brasil, é da maior importância.